Eu me recordo que os momentos mais sofridos da minha vida, eu sempre vivi a tentação de pensar que aquilo era maior do que eu. Toda vez que a vida nos coloca numa dificuldade, um limite, é interessante que a gente enfrente essa dificuldade, esse limite, com o desejo de aprender. O que aquele momento difícil quer nos ensinar? Eu pessoalmente acho que é a única forma que nós temos de fazer valer o sofrimento que a gente sofre, a lágrima que a gente chora, a dor que a gente suporta. A dificuldade, ela pode parecer-nos no primeiro momento intransponível, grande demais. Eu me recordo que os momentos mais sofridos da minha vida, eu sempre vivi a tentação de pensar que aquilo era maior do que eu. Isso é natural. A gente sente medo. É um instinto, ou melhor, é um sentimento que primeiro nos ocorre no momento da dificuldade, é o medo. E tudo aquilo que faz parte do medo, a insegurança, é humano. Por mais corajosos que nós sejamos na vida, nós passaremos por situações, enfrentaremos realidades que vão minar a nossa coragem. E todos nós temos o direito de dizer que estamos com medo. É uma forma que a gente tem de recrutar a verdade, porque a partir do momento que nós recrutamos a nossa verdade, e se ela me coloca, se essa verdade me evidencia ao outro como alguém que está com medo, então eu estou pronto para a batalha. Porque a verdade é o ponto de partida para toda a luta. Eu preciso saber o que eu tenho, tanto como recursos para lutar, como também o que eu preciso enfrentar. É a verdade que esclarece. Porque às vezes, quando nós recrutamos a verdade, nós começamos a enxergar aquilo que nos amedronta tanto de uma forma diferente. Às vezes não é tão grande como nós estamos pensando que é, mas o medo nos faz pensar que é. Eu tenho uma forma de interpretar, que inclusive está no meu livro, O Discípulo da Madrugada, aquele momento que Abraão precisou viver no Monte Moriá, quando ele entendeu que Deus estava pedindo que ele sacrificasse o seu filho Isaque. Eu sempre fiquei muito incomodado com essa passagem. Sempre achei estranho que Deus, um Deus de amor, possa pedir a um homem que sacrifique o seu filho Isaque. Para demonstrar-lhe amor, para demonstrar-lhe fidelidade. Há outras formas de demonstrar isso. Cometendo um assassinato, para demonstrar que sou fiel a Deus, eu vou cometer um gesto que é pior do que ser infiel. Enfim, há muitas interpretações para esta passagem, mas eu fiquei muito mais reconciliado com essa ideia de que naquele momento, ou melhor, eu fiquei muito mais confortado com uma outra interpretação que eu encontrei para isso. Que o que na verdade Abraão tinha naquele momento era medo. E porque ele estava com medo, justamente o que lhe ocorreu? Deus vai me pedir que eu sacrifique aquilo que eu tenho de mais sagrado. E o que eu tenho de mais sagrado nessa vida? O meu filho. Ele era fruto de uma forma de pensar. Abraão era um religioso. Então ele certamente estava influenciado pelos discursos que ouviu ao longo da sua vida, de que Deus costuma pedir a nós o que nós temos de mais sagrado. E ele, com medo de que Deus pedisse o seu filho,
foi justamente o que ele escutou. E o equívoco só se desfez quando ele começou a descer a lâmina para sacrificar o seu filho. E certamente ele se interrogou: meu Deus, o que eu estou fazendo? Não é possível que o Senhor, sendo um Deus de amor, me peça para sacrificar o meu filho. Eu acho que eu estou errado. Então a mim soa bem mais interessante pensar que não foi Deus que pediu isso a Isaac. Desculpe, a Abraão, que sacrificasse seu filho Isaac. Mas foi Abraão que, movido pelo medo, escutou errado o que era para ser feito. Às vezes, minha gente, nós vivemos a mesmíssima situação. Estamos diante de uma determinada realidade e o nosso medo é tão grande, que ele nos faz entender errado aquela realidade que está diante de nós. Por isso que é preciso recrutar a verdade. A verdade vai desfazer todos os nossos equívocos para que a gente tenha uma compreensão exata do que nós precisamos enfrentar. Às vezes nós achamos que estamos perdendo muita coisa e não é tanto assim. Mas na hora que aquilo se apresenta a nós, aos nossos olhos, nós achamos que nunca mais vamos conseguir nos reerguer. Achamos que aquilo que está sendo arrancado de nós é grande demais para a gente poder continuar sem aquilo. E de repente não. Eu já encontrei pessoas, por exemplo, que perderam um emprego. Eu sei que nós estamos numa época de muito desemprego e nós ficamos muito apavorados quando nos falta aquilo que já era certo. Mas quantas pessoas eu também encontrei que somente depois da perda daquele emprego, daquele cargo que tinha, é que elas de fato descobriram aqui elas vieram. Para quê elas vieram a este mundo? Estavam presas, amarradas naquela rotina que não se modificava nunca, pararam de recrutar o que tinham e de repente se acostumaram com o pouco que estavam se oferecendo. Que às vezes nós temos uma ilusão de que nós oferecemos aos outros, que esse é o primeiro passo. Não é não, esse já é o segundo. O primeiro, nós recrutamos em nós e nos oferecemos. Tudo aquilo que eu posso como pessoa, eu recruto diariamente e ofereço a mim, porque eu sou a primeira instância que experimenta o que eu posso, todas as minhas possibilidades. Ainda hoje tuitei sobre isso, né? Que o amor próprio é um recurso da nossa inteligência emocional que não nos permite fazer comparações com os outros. Olha para aquela pessoa, como ela é muito mais bonita do que eu, como ela é muito mais inteligente, como ela é muito mais capaz. Isso é injusto demais. Não é justo você olhar para o outro e comparar-se. Porque o outro, ele nunca vai ser como você, porque ele é outra pessoa. E você nunca vai ser como ela, porque você é outra pessoa. Agora, ocupe-se do que você pode se oferecer. Pare de prestar tanta atenção no que o outro já ofereceu de si e depois ofereceu aos outros, e você vai descobrir o que você pode descobrir dentro de você. E o amor próprio é justamente esse primeiro movimento, é a primeira instância do amor, que eu pessoalmente gosto de compreender como um presente que Deus me deu. Santo Agostinho fala isso de forma tão sofisticada e simples ao mesmo tempo. Ele nos amou para que tivéssemos amor com que amar. Então, o amor próprio é essa primeira reserva de amor que nós recebemos, que funciona como uma espécie de imunidade espiritual afetiva. Eu faço uma experiência de amor comigo, eu me cuido, eu tenho preocupação com a minha saúde, eu tenho zelo pelo meu corpo, eu tenho zelo por aquilo que entra no meu ouvido, que vai influenciar a minha mente. Não faço questão de guardar mágoas, rancores. Por quê? Porque são sentimentos estragados, que não edificam. Então eu tenho respeito por mim. Eu sou o território da primeira proteção. Sou eu que estou me oferecendo aqui neste momento.
numa realidade muito íntima, muito íntima. Por isso eu compreendo que este é o primeiro derramamento de amor que eu recebi, que se chama amor próprio. Neste amor próprio, Deus me ama, me protege, me resguarda, me dá coragem para enfrentar os que desafiam a minha dignidade, aos que não querem me interpretar como alguém de valor. Então este é o primeiro momento em que eu estou recolhendo tudo aquilo que é próprio, tudo aquilo que faz parte da minha idiosincrasia. Uma palavra difícil, né? Idiosincrasia, o que é isso? Tudo aquilo que diz respeito a mim, tudo aquilo que diz respeito ao ser que você é, as suas características, as suas possibilidades, os seus limites. Então, nesta primeira experiência de amor próprio, eu crio este círculo de proteção. Eu me amo porque Deus me ama. Deus me ama e vai me ajudando a me amar também, a me acolher, a me recolher. E todos os dias, no exercício de auto-amor, eu vou buscando dentro de mim tudo o que é necessário para eu viver melhor.